Olá famílias, olá crianças, bom dia! Estamos aqui para mais um domingo para estarmos aprendendo da palavra do nosso Deus na nossa escola dominical. E eu convido você agora para estarmos orando. Vamos estar abaixando nossas cabeças e pedindo a Deus a sua orientação? Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Pelo teu grande amor, Senhor, que está sempre conosco em todos os dias e tem nos abençoado a cada momento. Pedimos perdão pelos nossos pecados e esteja, Senhor Deus, nos alimentando da tua palavra nesta manhã. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos então estar cantando um louvor e daqui a pouco nós voltamos para a nossa lição? Vamos lá? Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim, ama a ti. Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um. Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um. Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama todos. Jesus ama todos. Muito bem, agora eu convido vocês para nós estarmos abrindo as nossas Bíblias lá em 1 João, no capítulo 4, no verso 10. Este versículo, criança, será o versículo da semana. Olha, temos um novo versículo aí para nós estarmos memorizando. Então, nessa semana vocês estarão conosco, lendo e aprendendo nesse versículo. 1 João 4,10. Vamos ler? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu quero chamar a atenção de vocês nesta manhã, crianças, para uma história. Uma história que eu ouvi e vai nos chamar muita atenção nesta manhã. Uma certa tarde, uma senhora estava andando em uma estrada assim, aquelas estradas de chão, sabe, que não tem asfalto, e tava um sol muito quente, muito quente. E ela carregava uma trouxa de roupa, sabe, assim, bem grande na sua cabeça. Acho que vocês sabem como que é, né? É bastante roupas ali, amarrado assim, como se fosse por um lençol, e aí chama-se de uma trouxa. Colocou em cima da sua cabeça e estava carregando pela estrada. E estava muito quente, muito calor, e já era uma senhora assim, de certa idade. De repente, apareceu um senhor andando com a sua carroça e observou aquela senhora naquela situação. E o que ele fez? Ele disse assim, parou a sua carroça e falou: a senhora não quer uma carona, né? Eu posso ajudar a senhora a chegar onde a senhora está querendo e isso vai ajudá-la. Aí ela pensou e falou assim: eu quero sim, muito obrigada. Aí subiu na carroça. Continuaram andando tal. E aí, aquele senhor que ofereceu a carona para essa senhora
olhou para trás, assim, de lado, e viu que ela continuava com aquela trouxa de roupa na sua cabeça, andando na carroça e com aquela trouxa de roupa na cabeça. E ele perguntou para ela: Por que a senhora não coloca do lado, né, essa trouxa de roupa tão pesada que a senhora está levando em sua cabeça? Ela disse assim: Olha, eu não queria incomodar o senhor. O senhor já foi tão bondoso em me dar carona, né? Eu não queria trazer mais peso para sua carroça. E aí, crianças, o que nós podemos tirar de lição dessa história? Muitas vezes nós, né, principalmente nós adultos, mas vocês crianças também podem estar passando por uma fase assim na vida, que nós estamos carregando nossos fardos, os nossos pecados. Deus é como se fosse um exemplo ali dessa história. Deus está nos dando oportunidade, ajudando-nos como se fosse, venha para a carroça, né? Que vai ficar mais leve o seu caminhar. E a gente aceita a carona, sobe na carroça, mas continua com aquele fardo pesado sobre as nossas cabeças. E é isso que estava acontecendo com aquela senhora. Nós devemos fazer o que então? Nós devemos deixar, né, os nossos fardos nas mãos do nosso Deus, os nossos pecados, as coisas que aborrecem a Deus, porque Ele tem nos amado. Assim como o versículo que nós acabamos de ler, né? O amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, né? Mas foi Ele quem nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. E quando muitas vezes estamos carregando esses pecados, então vamos deixar de lado esse peso aí e estarmos confiando no nosso Deus. Agora eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias lá em Marcos, no capítulo 16, no versos 14 até o 15. Vamos lá então? Marcos 16, 14. Vamos ler até o 16 também. 14, 15 e 16. A ordem para a evangelização. Finalmente, apareceu Jesus aos 12, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade de dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Essas são as palavras de Jesus depois da sua ressurreição aos seus discípulos. E a nossa lição de hoje, baseada até na história que nós já demos início aí contando sobre aquela senhora, vai nos levar a entender que nós devemos estar levando a palavra do nosso Deus, ensinando as pessoas sobre o amor de Deus por nossas vidas. Até então eu fico imaginando que aquela senhora que carregava aquela trouxa de roupa tão pesada na sua cabeça, ela não imaginava que ela poderia tirar aquele peso, né, e deixar ali do lado e aproveitar a carona que ela estava tendo, que aquele senhor lá ofereceu a ela. E eu penso assim comigo, que a nossa lição hoje traz para nós assim, que Deus criou todas as coisas, né? E todas as coisas eram perfeitas, mas com a entrada do pecado no mundo, tudo isso mudou. Nós já sabemos a história desde o início, a desobediência do homem, né? Que nós estamos muitas vezes cheios do pecado. E vocês se lembram como entrou o pecado no mundo? Nós nos lembramos disso, né? E por causa desse pecado na nossa vida, se tornou triste e sujo os nossos corações, né? E sabe quem pecou? Todos nós. Todos nós pecamos. Lá em Romanos, no capítulo 3, 23, vamos abrir nossas Bíblias para conferir. Romanos, capítulo 3, 23.
que vai dizer assim para nós: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção de ninguém, de nenhum, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí, às vezes, as pessoas até tentam mostrar que são felizes, né? Mas é uma felicidade que passa logo, porque todos nós pecamos e o pecado acaba conosco. Deus sabia que nós mesmos não poderíamos acabar com o pecado. Nós sozinhos nunca conseguiríamos, né, estar apagando os nossos pecados. Por isso o Senhor Jesus, ele se ofereceu para receber o castigo que era para nós crianças, né? Para mim, para você. E ele, que não tinha pecado algum, veio até nós. Eu fico imaginando às vezes, né? Quanto que Jesus sofreu por mim, por você, pelos nossos pecados. E para ainda assumir o nosso castigo, Jesus morreu em uma cruz. Uma cruz. E reconhecemos que somos assim, pecadores, né? Nós devemos reconhecer que somos pecadores, mas ainda de tudo, por ele ter morrido na cruz, ele ressuscitou. Ele esteve ali mostrando para os seus discípulos que ele ressuscitou, que ele foi para o céu e ele voltará. E ele deixou uma ordem para nós aqui, que ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, nos versos que nós lemos já. Eu ainda quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, hoje nós temos bastante textos. 1 Coríntios no capítulo 15, e vamos lá conferir. 1 Coríntios no capítulo 15. Nos versos 3 e 4, vai nos dizer o seguinte: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, né? Nós vemos aqui que o Senhor morreu, ele ressuscitou e apareceu aos seus apóstolos, aos 12 apóstolos. Sabem de uma coisa? Quando dizemos que somos pecadores e reconhecemos que somente Jesus pode nos dar a salvação, algo maravilhoso acontece em nossas vidas. O Senhor Jesus nos transforma. E isso não é incrível, crianças? Nós temos um novo viver, somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo quando nós temos o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador. Vocês já reconheceram que nós somos pecadores e que somente pela fé no Senhor Jesus nós podemos nos tornar filhos de Deus? Há uma coisa maravilhosa que eu quero contar para vocês. Quando fazemos isso, o Senhor Jesus nunca mais nos abandona. Eu fico imaginando aquela senhora lá, na carroça ainda, né? Com aquele peso todo, andando na carroça de carona, com aquele peso todo na cabeça. É como se fosse nós, na nossa vida, a gente, na nossa caminhada, aquele peso, a mentira. O que é o pecado? A mentira, a desobediência, né? A falta de amor, ficarmos irados com as coisas, fazermos coisas erradas, né? Coisas erradas, o pecado. Tudo isso é um peso para nós. E a partir do momento que nós deixamos o Senhor Jesus habitar na nossa vida, né? Ele vem pelo seu amor, como ele morreu na cruz para nos salvar, todo esse peso é levado. Nós nos sentimos o quê? Leves e na certeza, ainda na esperança, que nunca mais Jesus vai nos abandonar. Lembre-se de que agora vocês têm uma nova missão também muito importante. Porque a partir do momento que nós temos o Senhor Jesus, ele deixou uma missão para nós, assim como deixou para os 12, os seus discípulos, né? Que ele disse o quê? Falar de Jesus para as outras pessoas.
Mas quem disse isso? O próprio Senhor Jesus, como nós lemos lá, né? Que em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você tem feito isso? Você tem falado para as pessoas? Tire esse fardo de vocês. Não precisam carregar esse fardo na cabeça de vocês, esse peso que é o pecado, né? Deixe Jesus levar para você tudo isso. E nessa passagem, o Senhor Jesus também estava voltando para o céu, né? Como nós falamos. Mas antes ele deu essa ordem aos discípulos, que também cabe a nós. Porque além de nós sermos os seus discípulos, né? Nós continuamos aqui nessa missão, nessa caminhada, nós devemos o quê? Obedecer a Deus e pregar o seu evangelho. A nossa lição desta manhã nos diz falando de Jesus. Aquele senhor na carroça, lembrando a história de novo, ele mostrou de uma certa forma para aquela mulher que ela poderia aproveitar mais a vida dela de uma forma mais leve e mais tranquila, dando a carona para ela. E aí ele questionou: continua com esse peso em sua cabeça? Não é mais preciso. Nós devemos descansar no Senhor Jesus. Ajude aquelas pessoas, aos seus amiguinhos, a um vizinho, um parente, um amigo que você percebe que ele está carregando o peso do pecado na sua vida. Ele está carregando algo desnecessário, não precisa mais carregar, porque o Senhor Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, quando ele morreu na cruz para nos salvar. E aí depois que ele nos amou primeiro, né? Ele nos fez filhos, como a palavra de Deus nos diz, nós não precisamos mais ficar preocupados, porque a palavra de Deus também nos diz que ele nunca mais nos abandonará. Ele foi para o céu, mas ele prometeu que ele volta. Então, nesta manhã, crianças, eu chamo a atenção de vocês para que nós possamos estar ajudando as pessoas. Ajude alguém que você acha que ela está precisando do amor de Deus. Essa é a lição da nossa manhã e eu espero que vocês tenham gostado e apliquem na vida de vocês, assim como eu também vou aplicar e falar do Senhor Jesus para as outras pessoas. Um abraço e até a próxima!